Boa noite. Agora oficialmente boa noite, né? Quero dizer para os irmãos que eu esperei durante muitos anos por esse momento. E com certeza é um momento de muita alegria, é um momento de muita gratidão ao nosso Deus. Estar com vocês nessa noite compartilhando esse momento é fruto também da demonstração do amor de Deus para conosco. Quando nós temos irmãos que oram por nós, irmãos que estão lutando junto conosco em cada momento, isso só pode ser demonstrado por meio da graça do Senhor, que nos alcança e nos faz cada vez mais reconhecedores de que nós não merecemos nada. Então, nessa noite eu quero convidar você a verdadeiramente louvar e alegrar-se do Senhor por todas as maravilhas que o Senhor tem operado. Então, antes de qualquer outra coisa, vamos baixar nossas cabeças e vamos orar. Senhor, louvamos o Teu santo nome. O Senhor é desde toda a eternidade, santo, justo, perfeito, imutável. O Senhor é quem merece toda honra e toda glória, ó Pai. Senhor, nós clamamos a Ti. Nos ajuda a termos uma visão adequada sobre a vida que nós temos. Nos ajuda a lembrarmos que o propósito pelo qual nós existimos é a glória do Teu nome. Por isso, leva para longe de nós qualquer possibilidade de querermos glória para nós mesmos, ó Pai. E recebe aquela glória que o Senhor merece, por ser perfeito, justo, bondoso, misericordioso e tantos outros atributos que fazem de nós as pessoas mais agraciadas, literalmente, de toda a terra. Nos ajuda a sermos servos fiéis a Ti. Nos ajuda a entoarmos louvores com gratidão e demonstrando, ó Pai, a verdadeira alegria que nós temos de servir a um Deus tão perfeito. Em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Boa noite, amados. É muito bom ter vocês aqui hoje à noite para junto conosco nos alegrarmos, né? Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E tem uma historinha que de garagem em garagem se passaram 18 anos e Deus nos deu esse local, né? Eu queria ler para vocês, que vocês abrissem a Bíblia, no Salmo 126, nós vamos ler os 3 primeiros versículos. Salmo 126 diz o seguinte: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, eram como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Amados, grandes coisas fez o Senhor por nós, amém? Nós não temos palavras para agradecer o quanto Deus tem feito em nosso meio. E eu tenho certeza que cada pessoa que está aqui presente tem um pedacinho dessa vitória dessa igreja. Cada pessoa que está aqui presente orou por essa igreja, por esse local. E nós, que fazemos parte dessa igreja, nós há quanto tempo, Rose? 6, 7, 8 meses? Estamos como quem sonha. Imagine quem está há 18 anos peregrinando de garagem em garagem, né? Então, grandes coisas fez o Senhor por nós. Eu gostaria muito que vocês soubessem a importância de cada um de vocês nessa obra. Quem orou por esse local? Levanta a mão. Quem orou por essa igreja? Levanta a mão. Então vocês entendem a importância disso, desse dia para nós. Continue orando por nós. Deus fez, faz e fará grandes coisas no nosso meio. Amados, vamos iniciar o nosso louvor com Até que Ele Venha, né?
Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos lá, todo mundo de pé. Graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão do Senhor e de nós. Se eu não vou, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Se envolver, se entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Aleluia! Até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que nos faz continuar. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende do Senhor e de nós. Vamos lá, igreja, bem forte. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Que me faz continuar, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Que me faz continuar. Amém, amados. Eu quero ouvir a igreja, só essa última estrofe. Até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo é a esperança que ao mundo eu vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Amém? Vamos lá, todos, só vocês, bem forte, bem bonito. Vamos lá? Até que Ele... Cristo é a razão, pode sentar, amados, que nos faz continuar.
E nós vamos continuar até que Ele venha. Maranata, vem Senhor Jesus, né? É o nosso próximo louvor, Maranata. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus. Jesus, Maranata, ora
confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vamos lá repetir o que nós fizemos? Um coro. Só em ti confiarei, em nada temerei. Vamos lá, vocês? Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Atos capítulo 1, a partir do versículo 9, diz o seguinte: E quando dizia isto, vendo-os eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Amém? Maranata, vem Senhor Jesus. Amém. Pastor? Muito bem. Uma das coisas que nos deixa mais felizes dentro de um processo de crescimento de uma igreja é saber que esse processo não se dá somente pela força humana, e sim pela condução do Senhor, no fortalecimento de cada membro daquela igreja, e a palavra de Deus deixa muito claro que cada membro é importante dentro do corpo de Cristo, que não existe predileção da parte do Senhor sobre determinadas pessoas. Mas isso não quer dizer que não existam pessoas que mereçam honra. Isso não quer dizer que não existam pessoas que mereçam reconhecimento pelo que fazem no serviço do Senhor. E hoje nós preparamos uma pequena surpresa para algumas pessoas que fizeram parte da construção e do avanço do reino de Deus junto a essa igreja. E eu queria convidar aqui à frente, primeiramente, a irmã Glaucimar. A irmã Gláucia, por favor. Irmã, a dona Gláucia, ela vai fazer a entrega de uma homenagem para uma pessoa muito importante dentro da nossa igreja, certo? E que fez parte do processo de plantação dessa igreja. Quero chamar aqui à frente a família do irmão Vitor e da irmã Sulamita. Uma salva de palmas para esses irmãos. Quero chamar aqui à frente também a irmã Nice, que vai fazer a entrega da segunda homenagem. Por favor, faça a entrega. Quero chamar aqui à frente a família do pastor Alexandre Moraes. Essas duas famílias foram utilizadas por Deus para a plantação desse trabalho, então, uma salva de palmas, por favor. Não existe trabalho que avança se não houver semente plantada. Então, os plantadores de igreja são homens, mulheres, famílias que merecem reconhecimento porque muitas vezes abdicam de tantas coisas para poderem começar um novo trabalho que é cheio de incertezas. Então, muito obrigado pela vida de cada um de vocês. Pastor Alexandre, irmã Lizi, Mateus, Vitor, irmã Sulamita, Vitinho. Recebam com carinho essas homenagens.
Quero pedir que vocês permaneçam aqui na frente. Essas são as duas famílias plantadoras do nosso trabalho aqui, mas elas não foram as únicas famílias grandemente usadas por Deus nesse trabalho. E, como o irmão Brunão bem falou, foram 18 anos de garagem e garagem. E a quem pertenciam essas garagens, né? A primeira família que cedeu a garagem, que permitiu que a igreja se congregasse lá na casa, né, que eles alugaram para a igreja, foi a família do irmão Carlão. A família do irmão Carlão não pôde estar aqui, porque eles estão servindo em um acampamento, tá certo? Mas também fica o nosso reconhecimento e o nosso agradecimento a essa família. A segunda família que recebeu a igreja aqui do Passaré na sua casa, quero chamar aqui à frente a irmã Regina, e ela vai trazer uma homenagem para a irmã Adriana. Cadê a irmã Adriana? Está se escondendo por quê, mulher? Um salve de palmas para a irmã Adriana. Foi o maior período que a igreja passou na casa de um dos irmãos da igreja, então foram 7 anos que a igreja se congregou na casa da irmã Adriana. Então, a terceira família também que cedeu, permitiu que a igreja congregasse na sua casa, foi a família do irmão Mário. Então, por favor, irmão Mário, Ana. Nos últimos 5 anos, esses irmãos permitiram que nós entrássemos na casa deles, fizeram uma proposta para pagarmos menos do que vale realmente para estarmos lá, e com certeza isso demonstra a generosidade deles. Então, a irmã Tiana e a irmã Deise vão trazer também aqui a homenagem para eles. Vamos dividir mais um pouquinho aqui? Vamos afastar mais. Eu louvo muito a Deus pela vida de cada um desses irmãos em Cristo, que dedicaram tempo da sua vida, que dedicaram recursos da sua vida, que dedicaram energia para fazer a vontade do Senhor. E eu quero aqui, por meio dessa homenagem com esses irmãos, encorajar a todos vocês que façam mais para o Senhor. Nós temos tanto do nosso Deus, e isso aqui, obviamente, não é nada se compararmos àquilo que Deus fez por nós. Então, eu quero que cada um de vocês receba essa homenagem do fundo do nosso coração, em profunda gratidão que nós temos por cada um de vocês. Vocês são muito importantes para nós, tá bom? Mais uma salva de palmas, por favor. Vamos baixar nossas cabeças e vamos orar? Senhor, eu quero louvar o Teu nome pela vida de cada uma dessas famílias aqui. Nós sabemos, ó Pai, que somente o Senhor é capaz de colocar no coração, na mente, o desejo de servir a Tua igreja, ao ponto de levar famílias inteiras a dedicar-se a novos desafios, outrora não pensados, ó Pai, para ir para cantos incertos, permitindo que pessoas que elas nem conhecem entrem nas suas casas, fazendo com que assim o reino avance. Por isso nós louvamos o Teu nome. Quero te agradecer por cada uma dessas famílias aqui representadas, ó Pai. Quero te pedir que o Senhor fortaleça eles, para que eles sigam fazendo aquilo que fizeram por nós, servindo a Ti com amor e fidelidade, para que o Teu nome seja engrandecido, para que mais pessoas conheçam a Ti. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado. Podem sentar. Deixa eu abençoar, meu irmão. Assim como existem aqueles que plantam, aqueles que regam, aqueles que sustentam na caminhada, existem aqueles também que ficarão para além de nós. Uma igreja saudável só é saudável se ela pensa no futuro, se ela pensa na continuidade, se ela pensa na formação de novos líderes, na formação de pessoas que ficarão além da atual liderança. Então, eu queria chamar aqui à frente o irmão Jonas. O irmão Jonas Lapa foi o nosso primeiro diácono. E eu quero que os irmãos recebam ele também com uma salva de palmas. O irmão Jonas foi... Tu fica aí embaixo mesmo, viu? Para ficar do meu tamanho. Foi ordenado bem próximo ao nosso processo de emancipação. Mas, obviamente, nós queremos que não tenhamos só um diácono, nós queremos formar mais homens para o serviço do Senhor, nós queremos formar mais pastores.
E hoje eu quero oficializar o processo de treinamento de 2 homens, um para o diaconato e um para o ministério pastoral, tá certo? Então eu quero chamar aqui à frente o irmão Carlinhos, que vai ser treinado. E oficialmente está aberto o seu processo probatório para ser ordenado como diácono da nossa igreja. Quero chamar aqui à frente também o irmão... Não foi uma mosca, não. O irmão Wilton. Cadê o irmão Wilton? Que também oficialmente está dentro do seu estágio probatório, para, se assim Deus nos permitir, tê-lo também como pastor da nossa igreja. Meu desejo é que essa igreja seja uma igreja grandemente usada por Deus para formar muitos e muitos líderes, que muitas e muitas gerações sejam alcançadas por meio do serviço fiel dos membros dessa igreja. Então, eu quero mais uma vez que nós baixamos as nossas cabeças e oremos por esses homens, para que eles possam cada dia mais crescer no caminho do Senhor, fazendo assim a sua vontade. Pai, o Senhor, desde antes da fundação do mundo, escolheu aqueles que o Senhor salvaria. E são esses, ó Pai, que o Senhor escolheu, que servem a Ti, que anunciam a Tua palavra, que fazem com que outras pessoas Te conheçam. Senhor, eu Te clamo, traz cada vez mais homens fiéis, dispostos a obedecer a Ti com segurança e fidelidade, com ousadia, ó Pai. Eu quero clamar a Ti nesse momento, agradecendo pela vida do irmão Jonas, que tem servido conosco como diácono, tem demonstrado a sua fidelidade e sua disposição ao serviço do Teu povo, e quero clamar pelo irmão Carlinhos, que o Senhor fortaleça ele, ó Pai, que ele tenha muitas e muitas oportunidades de demonstrar a sua disposição a servir a Ti, por meio do serviço à Tua igreja. De igual modo, eu quero clamar a Ti. Abençoe o Teu servo Wilton, Pai. Capacita cada dia mais o Teu servo, para que ele cresça em conhecimento da palavra, para que ele possa cada vez mais receber de Ti a capacitação para o cuidado dos membros, das ovelhas que pertencem ao Teu rebanho, Pai. Usa esses homens e levanta muitos e muitos homens, ó Pai, para serem treinados e assim também eles possam ser aqueles que vão treinar outros homens. Que as nossas próximas gerações não sejam gerações que vão ficar esquecidas na questão de receberem de Ti a oportunidade de terem bons homens, homens fiéis, servindo e demonstrando o que é o trabalho de um discípulo fiel ao Senhor Jesus Cristo. Eu clamo a Ti, Pai, abençoe as próximas gerações dessa igreja, tanto de líderes, quanto de crianças, quanto de novos convertidos, para que em tudo essa igreja cresça para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar, muito obrigado. Nós temos que pensar sempre no avanço do reino. E o avanço do reino é algo que precisa estar rotineiramente na nossa cabeça. Como nós vamos ver daqui a pouco na mensagem, é necessário que não haja acomodação naquilo que Deus estabelece no cumprimento da sua vontade. Porque por diversas vezes, quando nós atingirmos determinado patamar, é fácil querer acomodação. Então, orem por todas essas famílias que foram trazidas aqui à frente, orem por esses homens que foram trazidos aqui à frente e orem por mais homens que estejam aqui servindo ao Senhor com alegria, com fidelidade à palavra, com ousadia para fazer aquilo que é necessário para que o reino de Deus avance. Amém? É incrível como é bom, sabe, a gente se sentir em casa. Eu fiz parte. Cadê meu pastor Lúcio? Cadê? Oh, meu pastor tá aqui. Ele é bem velhinho, gente, a cor linda. Pastor Lúcio não pisou na lama, não viu dilúvio, mas pisou na lama, né? Pastor Lúcio, é muito bom se sentir em casa. Nós fizemos parte da Cristo é Vida por 33 anos. Nosso lar, nossa casa, né? Nós criamos nossos filhos lá e somos muito gratos a Deus por tudo que nós aprendemos, vivemos. Somos gratos a Deus pelo que sofremos e pelas alegrias que passamos, né? E Deus é tão bom, que nos colocou aqui nessa família. Cadê o diácono Jonas? Aquele magro, é só magro,
mas é gente boa, cara. Gente fina, sabe? Somos poucos homens aqui, mas cada um se desdobra para fazer o máximo de si, sabe? Carlinhos, nem se fala, ele é um mestre em quase todas as coisas. Cadê o mago velho, o gesseiro? Ali é o Moisés, ó. Gente, esses caras daqui são fantásticos, né? Então, isso fez com que eu e minha família se sentisse em casa, né? Além do mais, temos um pastor acolhedor, né? A mulher dele nem se fala. E somos muito felizes em estar aqui. Louvado seja Deus. E é esse cântico que nós vamos entoar ao Senhor. Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações. Exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, Que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que restaura em mim o meu amor por ti, Jesus. Engrandecerei, exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. louvado seja, Senhor, teu nome entronizado entre as nações. Exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim E do teu amor que restaura em mim o meu amor por ti, Jesus. Engrandecerei, exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Engrandecerei, exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Amém, amados. Louvado seja Deus. Engrandecerei, exaltarei o teu nome diante dos reis e dos poderosos. A ti, Senhor, eu te louvarei. Amém? Amém. Que a nossa vida possa ser vivida diante dessa maravilhosa e grandiosa verdade. Amados, Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é
e sempre será exaltado nos céus. E nós somos o povo escolhido para que toda a eternidade a gente possa louvar e engrandecer esse magnífico ser. Ele é exaltado. Vamos ficar de pé, vamos? Vamos colocar nossas vozes para fora e exaltar o nosso Deus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. É um grande privilégio se fazer parte da raça eleita, de todas as tribos, povos e raças. Nós somos o povo eleito para exaltar, para glorificar, para eternamente cantar louvores a esse Deus, ao Deus que criou os céus e a terra, o nosso Deus. Pode sentar, amados. Pastor? Um dos maiores privilégios que eu tenho enquanto pastor é ter podido viver durante 18 anos como pastor dentro da minha casa. E eu tinha dito que eu não ia chorar hoje, ó. Tá dando errado o negócio. 18 anos eu tive a oportunidade de viver com um pastor dentro da minha casa. Isso, obviamente, fez muita diferença na minha vida. Mas uma das maiores heranças que o meu pai deixou foi a oportunidade de conhecer muitos pastores. E esses pastores são grandemente usados por Deus na minha vida até hoje. Então, eu quero chamar aqui todos os pastores das igrejas batistas fundamentalistas, das igrejas batistas bíblicas e das igrejas batistas regulares que eu convidei
porque vocês fazem parte da minha vida e vocês são muito usados por Deus para mim, né, para abençoarem a minha vida. Então, por favor, quero convidar os pastores aqui à frente. Por que eu digo que isso é um privilégio? Uma das coisas que mais comumente se escuta de pastores é que o ministério é um ambiente muito solitário. E eu busco fazer desse ambiente solitário o menos solitário possível. Talvez aqui não esteja nem metade dos pastores que eu converso, oro, peço ajuda, peço conselhos. Quando eu aceitei o desafio de vir para essa igreja, uma das primeiras coisas que passou pela minha cabeça foi: eu não teria a ajuda do meu pai. Mas todas as vezes que esse pensamento se tornava recorrente na minha cabeça, sempre eu lembrava a quantidade de vezes que eu vi o meu pai conversando com outros pastores. Então, eu quero agradecer publicamente a cada um de vocês por todas as conversas, conselhos, orações que vocês já fizeram por mim e ainda fazem. Pastores já me levaram para a conferência, já me exortaram, já me deram livros, oraram por mim e, obviamente, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Então, um dos homens também que foi grandemente usado por Deus na minha vida é o irmão Bruno, e eu quero chamar ele para orar pelos pastores aqui presentes e agradecer a Deus pela influência deles na minha vida. Era eu que nem ia chorar, mano. Olha um lencinho para ele. Traz um lencinho para o pastor. Oh, meu Deus do céu. Pastor, Deus é bom, né? E eu tenho certeza que se o seu pai estivesse aqui, teria muito orgulho de você, sabe? Do grande homem que você se tornou. Tu é pequenininho, mas tu é invocado, viu? O cabo é miúdo, mas é invocado, o bicho é macho, né? E ele realmente tem um pouquinho de cada um de vocês, né? Vocês são muito importantes na vida dele, né? E nós precisamos saber a responsabilidade que nós temos. Nós influenciamos para o bem ou para o mal. E glória a Deus pela vida de vocês e por cada conselho e exortação que fizeram na vida dele. Tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, porque Tu és bom. As Tuas misericórdias, ó Deus, nunca vão parar de jorrar em nossas vidas, ó Pai. Eternamente nós sabemos disso, ó Pai. Muito obrigado, ó Senhor, por cada pastor aqui presente, por cada influenciador aqui presente, que tanto tocou a vida do Resve, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada um, ó Pai. Homens consagrados, homens vividos, homens nem tanto experientes, novos como o nosso pastor, mas que dedicam toda a sua vida, ó Deus, à Tua obra, ó Deus, a obra que o Senhor deixou para nós, ó Pai. Agradecemos de coração pela vida de cada um deles. E lembramos aqui, ó Deus, o grande exemplo que foi o pastor, ó Deus, do Resve. O principal, ó Deus, o pai dele, ó Pai, que tanto brigou, tanto aconselhou,
tanto lutou, ó Deus, pela vida dele. Muito obrigado, ó Deus, pela vida desse homem, ó Deus, que passou pela nossa vida também. Obrigado por tudo, amado Pai. Agradecemos desde já, ó Deus, pelo que o Senhor fez na vida desse pastor e por tudo que o Senhor fará, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Louvado seja. Muito obrigado a cada um de vocês, viu? Muito obrigado. Dando continuidade à nossa programação, no ano de 2021, nós fizemos a conclusão do processo de emancipação da nossa igreja, e durante o momento de culto, nós escrevemos uma carta falando um pouco sobre a história da nossa igreja. Então, essa carta foi transformada em áudio e hoje vai ter uma continuação disso. Acontece que a gente não conseguiu gravar o áudio a tempo, então vai ser lida a segunda parte. Então, eu quero pedir a atenção de vocês para poderem escutar, que a tecnologia de 2 anos atrás pode fazer muita diferença, viu? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Esta preciosa lição ensinada por Paulo nos ajuda a lembrar de que nem a lavoura nem os frutos são nossos, mas de Deus a quem nós servimos. Dito isto, podemos retornar a janeiro de 2005, quando a Igreja Fundamentalista Cristo da Vida deu início ao projeto de plantação no bairro Tupamirim, enviando para o campo as famílias Moraes e Vieira da Mata. Naquele conjunto, o irmão Carlão possuía um imóvel, que foi alugado para a família Moraes habitar e posteriormente realizar as atividades da congregação. Ainda em janeiro, as sementes começaram a ser lançadas. De casa em casa o evangelho foi sendo pregado a idosos, adultos, jovens e crianças. Muitas crianças. As primeiras pessoas que aceitaram o estudo bíblico foram Watson, Ivone, Marcelo, Valda, Nice, Miriam e Evandro, que já está na glória com o Senhor. Deus agia no coração de grandes e pequenos, e não demorou muito até as primeiras conversões. A irmã Nice, que já era crente, foi uma das maiores incentivadoras para que a equipe plantadora realizasse também culto para os adultos, tendo em vista que até aquele momento só eram realizadas programações com crianças. Aos finais de semanas, a equipe de plantação cultuava ao Senhor na igreja do Henrique Jorge. O assunto referente às programações com adultos foi levado ao pastor Nilson, e ele, com seu entusiasmo próprio, afirmou que era a hora. Com o aval da igreja, os cultos passaram a ser realizados no Tupamirim. Deus graciosamente sustentou aquele trabalho. A obra de plantação não é nada fácil. Algumas vezes, os cultos contavam apenas com a equipe plantadora. Eles sabiam que precisavam continuar olhando para o Senhor e servindo de todas as formas possíveis. Graças à ação divina, os novos convertidos foram firmando-se na fé, tornando-se comprometidos e empolgados para ajudar na obra. O tempo foi passando e outras pessoas foram se juntando ao corpo. Dona Lúcia, que está na glória, irmã Gláucia, que durante anos orava por uma igreja séria onde ela e suas filhas, Heloísa e Glaucimar, pudessem congregar próximas à sua casa. Fato este que alegrou e encorajou a equipe a prosseguir. A alegria só aumentou com a chegada da irmã Adriana e dos seus filhos, Lucas e Laís. Em seguida, chegaram Jonas Dabi, Sheila e Dona Terezinha, outra grande bênção para a congregação. Deus moveu o coração de todos estes irmãos para servir na obra. Eles foram treinados em várias áreas, fizeram cursos e o Senhor capacitou cada um para que fossem utilizados em seu reino. O Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos, como a Dona Maria, mãe da Adriana, hoje com o Senhor, depois o Felipe
e após longos anos de oração da irmanice e dos demais irmãos, Deus salvou o Carlinhos. Que alegria, que dádiva! O ministério infantil seguia a todo vapor. Várias crianças ouviram o evangelho e seus pais também. É o caso da irmã Bia, que sempre acompanhava suas filhas e ajudava a irmanice e o Mateus a trazer e a levar as crianças. Após alguns anos trabalhando junta, a equipe de plantação, composta pelas famílias do pastor Alexandre e do irmão Vitor, foi necessário estabelecer quem permaneceria no campo para liderar aquele trabalho. O pastor Nilson, juntamente com a congregação, entendeu que o pastor Alexandre deveria assumir o trabalho de forma definitiva e o irmão Vitor e sua família voltariam a congregar no Henrique Jorge. E assim foi. Em 2011, o Carlão precisou vender a casa e a irmã Adriana, de forma generosa e graciosa, cedeu sua casa para a congregação reunir-se. Foi um período de muitas bênçãos. Durante o desenvolvimento da congregação, irmãs muito queridas passaram por lá, Natália e Vitória Cabral. Com a ajuda dos irmãos do Henrique Jorge, foram realizadas algumas EBFs e muitas crianças foram expostas à viva palavra de Deus. Em 2017, o Senhor trouxe mais servos para o seu reino. Pedro e Tábata, que estavam sendo evangelizados pela família Peixoto, foram salvos, para a glória do nosso Deus. Ainda em 2017, com a saída do pastor Lúcio, os irmãos do Henrique Jorge pediram a ajuda do pastor Alexandre, que passou a se desdobrar entre a congregação e a igreja. Foi um período exaustivo e difícil, porém necessário, pois Deus estava moldando a todos. Em 2018, foi oficializado o convite para o pastor Alexandre assumir a igreja do Henrique Jorge. Ao mesmo tempo, Deus moveu o coração da família Nascimento, ainda seminaristas, para aceitarem o convite de assumir a congregação. O seminarista Resve assumiu o trabalho com um objetivo muito claro: dar prosseguimento ao trabalho já iniciado, constituindo liderança local e dando início ao processo de emancipação da congregação. Ainda no ano de 2018, a congregação precisou mudar de local. Foi então que Resve, juntamente com sua família, prontificou-se em alugar uma casa para morar e receber as reuniões da congregação em seu lar. A casa escolhida ficava no bairro Passaré, que passou a ser o alvo evangelístico da congregação. Foram dias felizes. Nesse período, testemunharam a chegada do irmão João Neto, que até hoje ajuda no Ministério de Louvor. No ano de 2019, a congregação testemunhou a conversão da irmã Deise e o batismo do irmão Anderson, Felipe e Bia. Testemunharam também a chegada do irmão Jonas e da irmã Cris, e logo depois, o seu marido Moisés se reconciliou com o Senhor Jesus. Ainda em 2019, deu-se início o Instituto Bíblico da congregação, visando o aperfeiçoamento e a comunhão dos santos. Em julho daquele mesmo ano, o seminarista Resve foi ordenado para tornar-se pastor da congregação. A expectativa para o ano de 2020 era muito boa. Após o batismo da irmã Deise em janeiro de 2020, todos foram surpreendidos com o início da pandemia, que se estende até hoje, impossibilitando muito dos projetos vigentes para esses anos, com exceção dos cultos principais. Confirmando assim que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Decidiram então, como igreja, focar na emancipação e no treinamento diaconal do irmão Jonas Lapa. O ano de 2021 chegou e todos criam que tudo logo voltaria ao normal. Mas não foi o que ocorreu. A pandemia não acabou e foi necessário permanecer realizando apenas os cultos principais. Mas em meio aos problemas, Deus acalenta o seu povo com o batismo do irmão Milton e a chegada da irmã Marina, mostrando a todos que o reino de Deus pode se expandir mesmo quando tudo ao redor se retrai. Hoje, 16 anos após o início deste trabalho, presenciamos um novo passo de obediência e fé. A igreja mãe e filha tornam-se igrejas irmãs, a fim de cooperarem mutuamente para a glória do nosso Deus. O tempo passou e eis que nos mudamos de casa, pois a casa onde morávamos não comportava mais a quantidade de membros que nossa igreja tinha. Foi assim que o irmão Mário, juntamente com sua família, fez a proposta de alugar a casa deles para a igreja continuar com os cultos, e assim ser mais confortável para todos. Mais pessoas começaram a congregar conosco,
Foi assim com o Vitor e a Thaís, uma família que tanto cativou nossos corações com seus atos de serviço. No final de 2021, nossa igreja teve a difícil tarefa de ser bálsamo para a irmã Silvane. Depois da perda de seu filho, a igreja foi de extrema importância para essa irmã. Ainda no final de 2021, tivemos a bênção de receber a Adriana e seu filho Brian, que juntos começaram a cultuar ao Senhor conosco. Deus tem sido muito bom com a nossa igreja. Chegamos no ano de 2022 com muitas expectativas para a expansão do reino. E logo no mês de maio, os irmãos Kalel e Tiana também vieram fazer parte da nossa família. O ano de 2022 passou e tivemos várias oportunidades de serviço, desde aulas nas escolas até EBFs. Foi uma bênção de ano, louvado seja Deus. 2023 chegou e, para a graça de Deus, continuamos o nosso trabalho, com foco na expansão do reino e também na compra do nosso prédio. Nossa igreja continuou a crescer. Alice veio de longe para se juntar à nossa família e servir na nossa igreja. Ela e Kalel agora são seminaristas da nossa igreja. Que alegria de momento! De igual modo, a alegria se espalhou em nossos corações ao receber os irmãos Bruno, Rose, Bruninho e Raíssa. O nosso corpo da igreja estava ficando ainda maior. Corpo esse que continua crescendo. E é o caso daqueles que estão no processo de recebimento de membresia. São eles Gleiciane, Maria do Carmo, Joaquim, Socorro, Edneide, Wilton e Davi. Esperamos que esse crescimento não seja apenas numérico, mas reflita a glória e graça de Deus. Amém. Esse é o resumo da nossa história. E eu queria chamar aqui à frente os membros atuais da Igreja Batista Fundamentalista do Passaré e aqueles que estão no processo para se tornarem oficialmente membros. Por favor, rapidamente venham aqui na frente. Laura, Romulo. Muito bem, essa aqui é a Igreja Batista Fundamentalista do Passaré. Isso é igreja, não é o prédio que nós acabamos de adquirir, não é composta por essas paredes, mas sim composta por cada membro que faz grandemente, com a importância muito grande, o seu papel para o crescimento da obra do Senhor. Então, eu quero que vocês gravem esses rostos aqui, cada um deles, e orem por nós. E hoje eu queria lembrá-los de uma coisa. Essa igreja tem recebido do Senhor a prova de um grande milagre. Quando nós chegamos aqui em 2016, já havia o desejo no coração dos irmãos para compra de um local próprio, e eles já haviam juntado 16 mil reais, né? 2016 não, 2018. E eles já haviam juntado 16 mil reais. E de lá para cá, esse desejo e essa motivação de buscar um local próprio para melhor servir o Senhor foi crescendo. Isso foi demonstrado por meio da contribuição desses irmãos. Eles fielmente contribuíram durante todos esses anos, ao ponto de, em 2023, em abril de 2023, nós termos chegado à marca de 130 mil reais. E, obviamente, para uma igreja com 30 membros, isso não é uma coisa muito grande. Isso é uma coisa grande demais. É um grande milagre. Então, hoje, nós queremos também compartilhar com vocês a bênção, né?
quando nós começamos a abrir o nosso projeto, a falar do nosso projeto de aquisição para outras pessoas, em abril desse ano, nós saímos de 130 mil e hoje, depois de termos dado a entrada de 30 mil reais, de termos já feito o pagamento de 5 parcelas, totalizando aí mais ou menos 10 mil reais, a gente tem hoje, para darmos de lance, cerca de 172 ou 173 mil reais. Mas ainda faltam cerca de 17 mil reais para aquilo que nós acreditamos que seja o lance adequado para a contemplação. Então, nesse dia, nós vamos retirar uma oferta especial, buscando demonstrar nossa generosidade ao nosso Deus e assim, se for da vontade de Deus, chegarmos o mais perto possível desse lance. Queria pedir, por favor, irmão Boni, que você orasse pela nossa igreja, você que está aí bem no meio. Podem sentar, irmãos. Um dos motivos pelo qual eu trouxe os membros da nossa igreja aqui na frente é para mostrar que é inviável que no momento de oferta os irmãos façam o depósito da sua oferta no gasofilácio, né? Se tornaria inviável, eu tenho medo de que alguém caia no meio do processo e acabe se machucando. Então, durante as próximas 2 músicas, nós vamos ter esse momento de ofertar ao Senhor com esse objetivo específico para ajudar na contemplação da carta que nos possibilitará quitarmos o prédio. E vocês têm aí na lateral, perto das paredes, tem alguns QR Codes que enviam direto para a questão do Pix da igreja. E se você quiser digitar também o Pix da igreja, é ibfpix@gmail.com. Mas eu quero dizer uma coisa muito importante para cada um de vocês. Esse é um privilégio dos crentes no Senhor Jesus Cristo. Então, se você está aqui nessa noite e não é crente no Senhor Jesus, entenda que a palavra de Deus deixa muito claro que Deus ama o que dá com alegria. Então, para os crentes no Senhor Jesus, a contribuição não é algo constrangedora. Somente é constrangedor para aqueles que não compreendem o privilégio que nós sentimos ao contribuirmos monetariamente para o avanço do reino. Então, se você é visitante nessa noite, se você não tem o Senhor Jesus Cristo, se você não faz parte de uma igreja, eu quero deixar você encorajado a não se sentir constrangido a contribuir, tá certo? Esse é um privilégio nosso, dos crentes no Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, durante os próximos 2 louvores, nós vamos fazer a arrecadação dessa oferta, e ao final do culto, se alguém quiser fazer algum depósito no gasofilácio, ele vai ficar aqui na frente. E depois que a gente comer o bolo, eu vou divulgar quanto mais perto a gente chegou da nossa meta alcançada, tá certo? Então, a nossa tesoureira, Elô, vai dar esse resultado pra gente. A Ti, ó Deus, fiel e bom Senhor. Vocês estão me escutando aí atrás? Dá para escutar? Não? A Ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor. Nós, os Teus servos,
vimos dar louvor. Então nós vamos ficar de pé e vamos entoar esse louvor, que é o antífona, que é o primeiro louvor do cantor cristão. Antífona. E é esse momento que nós vamos colocar nossas ofertas diante de Deus. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós, os teus servos, vimos dar louvor. Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real consolador, divino fogo santificador, que nos anima e nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Então nós vamos emendar com mãos no arado, né? Quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Nós não somos aquele povo que retrocede, nós somos o povo que olha para trás. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Quem tem posto a mão no arado não Pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Lança a semente, espalha pelo chão, planta em tua terra, faz o teu trabalho, tua guerra. Quem em Cristo põe a vida não pode mais olhar para trás, pois quem ao Mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão.
palavra. Ensina ao teu redor, mostra em tua vida, faz das boas novas tua vida. Tem posto a mão no arado, Não pode olhar para trás. quem em Cristo põe a vida. Não pode olhar para trás. Tem posto a mão no arado, Não pode olhar para trás. quem em Cristo põe a vida. Amém, amados. Louvado seja Deus. Que Deus tenha sido engrandecido com as nossas vozes, que esse louvor tenha chegado a Ele como um aroma suave. Amém? Podem sentar, amados. Pastor? Muito bem. Ah, tá certo. Ao final do culto, se alguém quiser depositar no gasofilácio, ele vai ficar aqui na frente, tá certo? Para que não haja tumulto na passagem aí. O restante que quiser fazer a entrega da oferta por meio digital aí, fica à vontade também. Calado, pode deixar aqui na tela. Não, negócio feio, né, rapaz? Ficar aqui na tela, eu vou ficar parecendo Valdomiro Santiago. Não, bota não. Já tá bom, os irmãos já foram generosos, já. Ah, muito bem. Eu marquei o aniversário para hoje, né? Então, deixa eu ver. Até a meia-noite ainda é dia 2. Então, vamos abrir nossas Bíblias lá na carta aos Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, versículo 23 a 25. Aqueles que encontraram, por favor, coloquem-se de pé em reverência à palavra do nosso Deus. Alô, som. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Vamos orar. Senhor, nós queremos ser uma igreja saudável. Nós queremos ser uma igreja de verdade. Por isso, nos usa, Pai, para sermos benefício para a vida dos nossos irmãos. Do mesmo modo, nos ajuda a termos um coração humilde para sermos ajudados pelos nossos irmãos. Em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Podeis sentar. Quando eu penso sobre o que é igreja e penso sobre o que é congregar, comumente eu gosto de perguntar para pessoas que se dizem cristãs o que é o entendimento delas sobre o que é congregar. E por diversas vezes o que eu escuto dessas pessoas, ao escutarem a pergunta onde você congrega, é sempre o endereço de onde fica o prédio da igreja. Só que isso fala muito sobre o modo como nós temos compreendido o que é congregar. Congregar é mais do que ir a um endereço, em um horário específico e em um local específico. Congregar é fazer parte de um corpo vivo que serve ao Senhor Deus. Esse corpo, ele pode ser pequeno de modo local, mas a palavra de Deus diz que existem irmãos nossos espalhados por todo o mundo. Quando nós então chegarmos na presença do nosso Deus, nós encontraremos lá irmãos de toda raça, tribo, povo e nação. Pessoas que nós outrora não conhecíamos, mas que agora nós temos o privilégio de conhecer e que durante toda a eternidade estarão conosco louvando ao nosso Deus. E quando eu pensei sobre o que falar para a minha igreja, eu falo aquilo que costumo falar não só aqui, mas também em outras igrejas. Essa mensagem que eu estou pregando hoje é a mesma mensagem que eu preguei
na semana passada, lá no aniversário da igreja do Guajiru. E por que é tão importante o que nós vamos aprender hoje? Por que é tão importante nós sabermos o que é congregar? Nós precisamos saber o que é congregar, porque se nós não soubermos, o que facilmente vai acontecer é nós nos distrairmos no foco do que é ser igreja. Durante 18 anos, essa igreja congregou de garagem em garagem. Essa igreja, durante 18 anos, era menos igreja porque estava de garagem em garagem congregando? Não. Era igreja de igual forma, porque a igreja não é o espaço onde ela se reúne. A igreja é composta pelos membros que fazem parte do corpo local do Senhor Jesus Cristo naquela região. Portanto, quando nós falamos de congregar, nós estamos falando sobre relacionar-se adequadamente com os crentes em Cristo que estão juntos a nós, buscando o mesmo objetivo. Lembrem-se que durante o ministério terreno do Senhor Jesus Cristo, Jesus fez sermões que pregou para grandes multidões de milhares de pessoas. Mas ao final do seu ministério terreno, no período de Pentecostes, quando os crentes estavam reunidos em Jerusalém, só haviam 120 discípulos fiéis, remanescentes daquele período de 3 anos que o Senhor Jesus esteve pregando. Havia uma multidões, milhares e milhares de pessoas seguiram. A verdade é, existem muito mais pessoas descrentes que não temem a Deus do que crentes verdadeiros no Senhor. A palavra do Senhor deixa claro isso. A porta que conduz para a salvação é uma porta apertada, estreita, o caminho também. Logo, quando nós pensamos no nosso caminhar com Deus, nós precisamos entender que estar com Deus, estar com o seu povo, é uma vida de renúncia, sacrifício e avanço pensando naquilo que é eterno e não naquilo que é passageiro. E existe um grande risco se nós não entendermos aquilo que é congregar. Quando nós focamos naquilo que é institucionalmente congregar, quando nós pensamos em igreja em somente aquilo que é a parte organizacional, existe o perigo grande da acomodação. Imagina só, durante 18 anos essa igreja esteve reunida de garagem em garagem. Durante períodos essa igreja não teve sequer ventilador nas paredes. Mas e aí? Hoje, pela graça do Senhor Deus, nós estamos em um prédio. Hoje, pela graça do Senhor Deus, nós temos ar-condicionado nesse prédio. Quem diria? Depois de tantos anos, olha que maravilha. E eu quero fazer uma pergunta para vocês, especialmente os membros dessa igreja. E se Deus tirasse tudo de nós? E se nós tivéssemos que voltar ao zero? Se nós tivéssemos que voltar não a nos reunirmos mais em garagem, se Deus nos permitisse passar por momentos difíceis, onde o congregar só fosse possível em cavernas, embaixo de árvores, como seria a nossa reação? Nós vemos que na palavra de Deus existem momentos de calmaria e momentos de tribulação. O povo de Deus, ali no tempo de Pentecostes, quando nós vemos a igreja de Jerusalém se formando, aqueles remanescentes fiéis, aqueles 120 homens e mulheres que estavam ali na presença do Senhor para o adorar, eles puderam ver a obra do Senhor acontecendo de maneira fantástica. Imagina só, eles são 120 em um dia, Pedro levanta, prega e de repente, bum, 3.000 membros. Imagina isso. Depois de 3.000, vai parar, né? Já foi gente demais. Depois, 5.000. E a palavra de Deus diz que ia acrescentando dia após dia todos aqueles que o Senhor havia escolhido. Mas acontece que lá em Atos capítulo 1, versículo 8, é dito pelo próprio Senhor Jesus que a missão do povo dele era ir anunciar as boas novas, era serem verdadeiramente testemunhas. Aquela igreja cresceu não só em número, aquela igreja cresceu em qualidade. Quando surgiam problemas, era nítido a resolução dos problemas. Quem é que não quer fazer parte de uma igreja que cresce numericamente, que cresce em santidade, que os problemas surgem e são tratados? Quem não quer fazer parte dessa igreja? Ninguém vai querer sair daí. E esse pode ser um grande perigo. Quando você começar a amar mais a sua igreja, mais o conforto da sua igreja do que a Deus, você pode correr o risco de não mais estar disposto a ir para onde o Senhor lhe enviar. Mesmo que para onde o Senhor lhe enviar
seja um local, de novo, de sacrifício. Talvez os membros dessa igreja, principalmente os mais antigos, que passaram tantos e tantos anos esperando para ter um local próprio para se reunir, pensem assim: agora que eu consegui, não tem ninguém que me tire daqui. Deixa eu dar uma dica para você, não fale isso. Porque se você tentar desafiar o Senhor para te tirar daqui, olha o que aconteceu com a igreja em Atos. O Senhor diz: vocês precisam ser minhas testemunhas. Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ô Senhor, mas está tão bom aqui. A igreja está crescendo tanto. Olha só a quantidade de pessoas, olha os problemas sendo resolvidos. Senhor, eu vou, mas deixa eu ficar mais um pouquinho. Deixa eu desfrutar mais um pouquinho desses benefícios. Vocês conhecem a história. Deus não enviou um anjo pedindo por gentileza, cumpra uma ordenança de ir pregar o evangelho a toda criatura. O que Deus mandou foram ímpios, que perseguiram a igreja do Senhor Jesus Cristo. Se você quer fazer parte de uma igreja verdadeira, nós temos um bom começo aqui no texto de Hebreus capítulo 10, sobre o que é congregar de verdade. A primeira coisa que nós vimos nos versículos está aí no versículo 23. O texto começa dizendo: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Então, uma igreja saudável é uma igreja que nitidamente é uma igreja que recebe instrução adequada e que vive essa instrução adequada. É uma igreja que não somente tem pastores que sabem expor com qualidade as Escrituras, mas tem pastores que ajudam o povo de Deus a viver as Escrituras. E olha, tomem cuidado. Não é porque você tem um pastor que é um pastor bíblico, um pastor que ama as Escrituras e que prega as Escrituras, que você necessariamente fará parte de uma igreja saudável. Jesus ensinou grandes multidões, mas quantos daquela multidão verdadeiramente viviam aquilo que Jesus pregava? A minoria. Não é porque você está no meio de vários crentes que você necessariamente é crente. Portanto, deve ficar fixo na sua mente a seguinte ideia: eu preciso manter firme a confissão da esperança que eu tenho. Aquilo que eu digo que creio deve moldar em mim um caráter atuante, uma vida que não é só teórica, uma vida que é prática na obediência do Senhor Jesus Cristo. Portanto, essa confissão estabelecida por Deus nos move à fé. E por que nós podemos ter fé? Por que nós podemos ter a certeza de que aquilo que Deus prometeu será cumprido? Porque o texto mesmo diz: fiel é o que prometeu. Uma das grandes maravilhas que nós podemos desfrutar no ambiente cristão, no ambiente de serviço ao Rei, é saber que as promessas para nós deixadas nas Escrituras do Senhor serão todas cumpridas, porque fiel é o que prometeu. Se você então acredita nas promessas do Senhor Deus, a sua vida tem demonstrado essa crença real, essa fé que não é morta, é uma fé que produz boas obras, uma fé que está produzindo obediência, zelo, cuidado com a obediência ao Senhor? Ou será que você está se acomodando em simplesmente ir domingo, quarta e outros dias para aquele mesmo ambiente, sentando na cadeira, ouvindo e cantando alguns louvores e ouvindo a mensagem, depois indo para casa? Durante a pandemia, muitas pessoas chegaram à conclusão de que elas não precisavam ir à igreja, porque na cabeça delas, congregar era só cantar e escutar a mensagem. E elas encontraram na internet pastores que pregavam talvez com mais qualidade do que o seu pastor, e cantores que cantavam melhor do que o grupo de louvor da sua igreja. Portanto, se a minha vida congregacional se resume a cantar louvores e ouvir mensagem, por que eu vou para a igreja? Por que eu vou sair da minha casa, pegar trânsito? Por que num dia de cansaço eu vou ter que ir naquele horário, se eu posso escolher qual é o melhor horário para cantar as músicas que eu gosto para o Senhor, para ouvir os pregadores que eu gosto? Porque isso não é a totalidade do congregar. Cantar louvores faz parte do congregar. Ouvir mensagens faz parte do congregar. Mas nós precisamos entender que quando nós falamos de ser igreja, o versículo 24 estabelece: consideremo-nos uns
aos outros. Não é possível considerar uns aos outros se só existe você. Não é possível fazer parte de um corpo se só existe um membro. Eu estava até brincando lá na igreja do pastor Renato, né? Tirando o desenho lá da família Adams, eu acredito que você nunca viu uma mão andando sozinha no meio da rua, né? E sabe por que isso acontece? Porque a mão é só um membro. Ela não é o corpo inteiro. Logo, eu preciso entender que para ser atuante dentro daquilo que Deus estabelece sobre o que é congregar, eu preciso de pessoas ao meu redor, a quem eu vou servir, e estas pessoas também vão me servir. E a expressão que é utilizada aí é muito interessante, que no português existem pessoas que utilizam essa expressão da seguinte maneira: rapaz, fulano de tal é meu considerado, eu levo muito em conta o que ele fala, eu sempre estou atento às suas necessidades, rapaz, eu gosto daquela pessoa de graça. Essa deveria ser a nossa postura para com os nossos irmãos, e essa deveria ser a postura dos nossos irmãos para conosco. Por isso existe uma mutualidade no congregar. Não é possível congregar sozinho. Você não é igreja sozinho. Você só é igreja quando você se junta aos outros membros que pertencem ao corpo do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o individualismo é algo que luta contra a vontade do Senhor no avanço do seu reino, no estabelecimento de igrejas saudáveis. É necessário, portanto, que eu entenda que eu necessito viver em comunidade. Eu não posso viver sozinho. Talvez o pensamento de muitos dos crentes ali em Jerusalém, quando precisaram se dispersar, fosse: poxa, eu fazia parte de uma igreja tão grande, e agora aqui eu tenho que sair correndo, deixar tudo para trás. Será que eu vou ter novos irmãos? Será que a minha próxima igreja, onde eu vou me reunir, vai crescer do mesmo modo que cresceu em Jerusalém? Isso não importa. O que importa é sermos fiéis ao Senhor. E sabe o que é interessante? Um dos modos como o Senhor nos ensina é por meio da disciplina. E a palavra de Deus estabelece que enquanto o povo caminhava, fugindo da perseguição, saindo de Jerusalém às pressas para não serem mortos, onde eles passavam, o que eles faziam era anunciar a palavra de Deus. Nós temos liberdade, irmãos. Nós estamos em um sábado à noite. A circulação de pessoas nessa rua é grande. Eles estão vendo que tem uma placa de igreja. Eles estão vendo que tem várias pessoas aqui dentro. E nós temos liberdade para cultuar. Será que nós então temos entendido que congregar está além do que vir para um local específico? Será que nós temos entendido que congregar faz parte de me preocupar e de que outras pessoas se preocupem comigo? Será que eu tenho entendido que eu não posso congregar sozinho? E por que é tão importante que eu esteja junto com esses irmãos? Porque a palavra de Deus diz que nós precisamos estimular os nossos irmãos ao amor e às boas obras. Onde é mais fácil obedecer ao Senhor? Quando você está no meio de ímpios que só fazem piadas indecentes, que te chamam para pecar? Onde é mais fácil servir ao Senhor? No seio da igreja, próximo dos irmãos em Cristo? Onde é mais fácil tratar a sua esposa da maneira adequada? Quando você está sozinho ou quando você está em público junto aos seus irmãos? Assim como a palavra de Deus estabelece que as más conversações corrompem os bons costumes, é certo que a boa conversação nos estimula a uma vida piedosa. Quer ser mais santo? Ande com os santos. Quer ser mais justo, íntegro, temente e fiel? Ande com aqueles que compartilham com você os seus valores, que estão alicerçados na palavra. Viva junto àqueles que podem ser bênção na sua vida através da exortação e o incentivo ao amor e às boas obras. E que boas obras são essas? Será que boas obras se resumem a ofertar a pessoas em situação de necessidade? Será que boas obras é somente ajudar uma senhorinha a atravessar a rua? Boas obras diz respeito à obediência plena ao nosso Senhor. Quer ser auxiliado a ler melhor as Escrituras? Ande perto dos irmãos que leem com fidelidade as Escrituras. Quer auxílio no culto doméstico? Ande perto daqueles que cultuam diariamente ao Senhor nas suas casas. Quer ser uma pessoa generosa?
anda perto daqueles que agem com generosidade. Nós temos o grande poder e a grande função deixada pelo próprio Deus para que nós possamos estimular os nossos irmãos ao amor e às boas obras. Acontece que, desde aquele tempo, desde quando a carta aos Hebreus foi escrita, não era incomum encontrar pessoas achando que congregar era algo desnecessário. Por isso é dito no versículo 25, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Antes, admoestemo-nos uns aos outros. Então, qual é o contraponto aqui ao deixar a congregação? O que o autor aos Hebreus está colocando aqui como contraponto ao sair da igreja, ou abandonar a comunhão? Ele está contrapondo com a admoestação mútua. Você só congrega de verdade quando os irmãos fazem parte da sua vida. Se os irmãos não conhecem os seus pecados, se eles não conhecem as suas necessidades, se eles não conhecem quais são as suas qualidades, se eles não sabem como você pode ajudá-los, cuidado, talvez você esteja dentro do prédio de uma igreja e não esteja congregando. Cuidado. Nós precisamos não somente estar de corpo presente, nós precisamos estar aqui dispostos a sermos não somente ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Portanto, Deus quer que nós estejamos continuamente em admoestação mútua. Muitas vezes, quando eu era mais novo, todas as vezes que alguém chegava para mim e dizia assim, Resvi, depois eu queria falar contigo, eu tremia na base. Eu disse, meu Deus, o que foi que eu fiz? Mas sabe uma coisa que foi muito bom para mim? Durante toda a minha vida, eu tive pessoas que não somente me chamaram para conversar sobre coisas fúteis. Eu tive pessoas que andaram perto de mim, me exortando profundamente, me corrigindo, demonstrando assim amor. A palavra de Deus estabelece que o amor não é baseado no sentimento que nós temos, é baseado naquilo que Ele estabelece. Jesus, então, diz para nós, vocês querem provar que me ama? Querem demonstrar esse amor que vocês têm por mim? Se me amais, guardais os meus mandamentos. Não basta dizer que amo o outro, é necessário demonstrar que amo o outro. E sabe como é que você demonstra amor pelo seu irmão? Ele está pecando? Seja o primeiro a, em amor, exortá-lo. Seja o primeiro a lutar com ele contra aquele pecado. Mas sabe o que acontece? Se você não toma cuidado e congrega do modo como Deus estabelece, facilmente, ao invés de se aproximar para ajudar na luta contra o pecado, você tentará ter distância dele. Ah, mas aquela pessoa assim, assado, aquela pessoa tem problema com isso, com aquilo outro. Exatamente. Aquela pessoa tem todos esses problemas. E é justamente por isso que Deus mostrou esses problemas para você. Para que você ajude o seu irmão na luta contra o pecado. Nós não devemos ter medo de admoestar e muito menos de sermos admoestados. Porque a admoestação bíblica é uma prova clara do amor para com Deus e para com os nossos irmãos. Uma igreja só pode crescer de modo saudável quando ela pratica a exortação em amor. Quando os membros não deixam para lá situações que não foram tratadas. Uma igreja só pode crescer com qualidade quando os membros estão dispostos a resolver cada pequeno atrito. Irmãos, nenhum atrito é pequeno demais. Nenhum. Eu lembro de uma história que o meu pai me contou uma vez, de uma criança, eu não sei se isso era verdade ou se era uma ilustração, mas na minha cabeça soa tão vívido como se fosse verdade. Ele contando, e talvez fosse uma ilustração, de uma criança que salvou toda uma cidade, que vivia abaixo de um dique. Porque durante um dia que ela estava passeando próximo ao dique, ela viu que o dique estava pingando. E o pingo que saía dali, o local que estava furado, cabia perfeitamente o seu dedo. E ela colocou o dedo ali onde estava aquele buraco e ela permaneceu durante horas, até que alguém a encontrasse, salvando assim toda aquela cidade. Às vezes você imagina, esse buraquinho, essa rachadura é muito pequena. Deixa aí, não precisa tratar. Acontece que um pequeno buraco dentro de um dique levará à ruína.
Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de ver os vídeos daquela barragem lá de Brumadinho explodindo. Imagina só. Para que acontecesse aquilo, não foram colocados dinamites lá. Não foi uma coisa de uma hora para outra. Foi minando. Pouco a pouco, a água foi penetrando naquela barragem até o ponto que ela não suportou mais. Quer fazer parte de uma igreja saudável? Seja o primeiro a admoestar e clamar para que seja também admoestado. Por fim, nós vemos aí o estímulo para que nós façamos isso, porque está perto. Está perto o dia em que nós nos encontraremos com o nosso Senhor. Nós devemos admoestar-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Eu creio vividamente que o nosso Senhor em breve retornará. Eu creio vividamente que nós seremos arrebatados. Eu tenho a expectativa desse dia, onde eu me encontrarei com meu Senhor, serei finalmente liberto de todas as mazelas desse mundo, onde toda lágrima do meu rosto será enxugada, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais sofrimento. Mas até lá, eu só serei um servo fiel, se a minha vida for uma vida de real expectativa. Se eu não viver uma vida de real expectativa, será como aqueles encontros despretensiosos que nós supomos que faremos com os nossos colegas. A gente marca, né? A gente marca. E o que acontece? Nunca marca. Infelizmente, é dessa maneira que muitos agem com relação à volta do Senhor. Cristo vai voltar, né? Maranata! Mas só que a postura deles não é de Maranata. A postura deles é de, eu estou sabendo aí que Jesus pode voltar, né? Quando ficasse bem evidente mesmo que ele vai voltar, quando ele me der o dia, a hora e o minuto, aí, rapaz, eu vou me ajeitar todo dia, eu vou me preparar, tu vai ver, eu vou ser o crente mais fiel que tu conhece. Acontece que ele não vai dizer o dia, nem a hora, nem o minuto. E como nós vemos lá em Lucas, o Senhor espera que quando ele retorne para cá, ele encontre servos vigilantes. E os servos vigilantes que o Senhor encontrar, a passagem bíblica diz que o próprio Senhor cingirá os seus lombos e os servirá. Antes de ser servido pelo Senhor, é necessário entender que eu preciso servi-lo. Antes de desfrutarmos da presença gloriosa do Senhor, é necessário que nós lembremos, nós ainda não estamos lá. O nosso trabalho, a nossa luta ainda não acabou. Eu não sei quando será a volta do Senhor. Eu quero ser arrebatado. Eu quero estar com Cristo. Eu quero desfrutar da eternidade com Ele. Mas até lá, eu quero viver como alguém que verdadeiramente acredita na sua volta, anseia pela sua volta e faz o máximo possível para o serviço. E uma pergunta que eu me faço constantemente é: se eu soubesse que o Senhor voltaria hoje, o modo como eu vivi foi adequado ou inadequado? Como eu teria vivido se Cristo voltasse hoje? Como eu viverei se eu soubesse que Cristo voltaria amanhã? Quando você pensa nisso, a resposta que você dá a essa pergunta é o modo adequado como você deve viver. Nós vivemos uma constante luta para vivermos uma vida que represente a fé, a confissão que nós fazemos diante dos homens, da crença que nós temos naquele que é fiel e nunca falha. IBF Passaré, membros dessa amada igreja, que Deus me deu o privilégio de pastorear, eu quero incentivá-los. Não se acomodem. Não olhem para os benefícios que o Senhor tem nos dado e amem mais os benefícios que Ele tem nos dado do que Ele próprio. Vocês sabem, desde o dia que eu assumi essa igreja, eu tenho falado. O meu desejo é que quando o Senhor nos permitir plantar uma congregação, que nós não enviemos apenas a família plantadora. O meu desejo é que quando nós formos plantar uma congregação, possam ir 15, 20 ou mais pessoas juntos com o plantador, para que possam auxiliar essa família, para que sejam suporte, para que sejam amparo. E isso só se torna possível quando nós entendemos que nós temos que amar mais a Deus do que o conforto que Ele nos dá. Porque se nós não amarmos a Deus acima de qualquer outra coisa, você vai dizer, depois de 18 anos eu não volto mais para a garagem.
Depois de 18 anos, eu não vou mais passar calor. Eu só aceito ficar dentro do ambiente climatizado, que eu trinque os dentes para não morrer de frio. Quem você ama mais? O que você ama mais? Tudo aquilo que não é o Senhor e está ocupando o primeiro lugar na sua vida é um ídolo. Arranque do seu coração e sujeite a sua vida em sua plenitude ao serviço do Senhor. Esse é o desejo que eu tenho para com essa igreja, e esse é o desejo que eu tenho para todos os demais irmãos que eu conheço e tenho o privilégio de conviver e que hoje estão aqui nessa noite também. Que nós vivamos com a certeza do encontro com Cristo, e que essa certeza nos molde a vivermos uma vida de real expectativa e serviço para com o Senhor. Que nós cheguemos na presença do Senhor e possamos escutar dele: servo bom e fiel. Que nós tenhamos essa expectativa, que nós tenhamos esse amor, e que nós possamos dizer de verdade: Maranata, vem, Senhor Jesus. É isso que nós clamamos a Ti, Pai. Vem. Vem nos libertar de todas as dores, de todas as mazelas, de todos os sofrimentos. Mas, Pai, nós sabemos que o melhor sempre é aquilo que o Senhor escolhe para nós. Muitas vezes nós ansiamos por esse momento pelos motivos errados. Por isso, enquanto o Senhor Jesus Cristo não retorna, eu clamo a Ti, nos ajuda a sermos servos fiéis. Nos ajuda a sermos servos que mantêm firmes a confissão que fizeram. Nos ajuda a olharmos para a eternidade com a certeza de que um dia nós estaremos na Tua presença, mas que até lá, não importa a dificuldade, não importa onde nós nos congregaremos, mas importa sim o modo como nós viveremos e congregaremos para Ti, ó Pai. Que essa igreja glorifique o Teu nome. Que todos os irmãos em Cristo que estão aqui nessa noite possam viver uma vida que glorifique ao Teu nome. Que nós não venhamos a nos acomodar nas facilidades, nos benefícios que o Senhor nos tem dado. Que em tudo nós estejamos dispostos a fazer o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós.